coração e que sempre tem falado que eu tenho Ele para a minha vida. E nós vamos estar meditando sobre esse texto, que é um presente de Deus para o nosso coração. Vamos ler ali? 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Versículo 1, né? Ora, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu-lhe ordens a Salomão, seu filho, dizendo: não vou pedir para ele passar ainda. Os irmãos conhecem a história de Davi, conhecem? É um homem que na Bíblia é considerado ou chamado segundo o coração de Deus. E aí, muitas pessoas falam assim: mas ele pecou com Betseba. Mas quando ele é colocado como segundo o coração de Deus, você olha lá no Novo Testamento, em Atos 13, Paulo vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Deus tinha rejeitado Saul e tinha chamado Davi, homem segundo o seu coração. Irmãos, olha que coisa gostosa, você saber que não foi o vizinho para poder te agradar. Não, Deus não precisa de nos agradar, mas Ele, na sua infinita sabedoria e graça e amor e misericórdia, chamou Davi de homem segundo o coração dele. E nós vamos aprender com esse homem. Eu não sou pai ainda, sou pai espiritual, eu não sou pai de, né, cara, de Jeiel, eu sou padrinho, né, Jeiel? Davi, tá vendo? Já tá. E eu tenho lá também do doutor aqui a vez, mais 3 filhos, Deus do céu, quando eu estou presente. Ainda bem que você veste, né? Que aí você fala, pede habilidade para que a você receber. Mas olha, irmãos, coisa boa é você ouvir conselhos. A Bíblia diz que quem ouve conselhos, ele vai ser feliz, ele vai ser bem sucedido. Antes de você fazer uma guerra, tem que primeiro entrar no conselho. E se você olha no Antigo Testamento, sempre quando o povo tinha alguma questão, não era um que decidia ou outro, era um conselho que decidia, né? Por quê? Tomavam um conselho entre aqueles mais sábios. E quem seria o pai mais sábio da Bíblia, né? Mas vai falar Salomão. Mas Salomão aprendeu de quem? De Davi. Irmãos, na verdade, Salomão não foi um pai tão sábio, não. Se você for ver o filho de Salomão e daí para frente, o negócio vai descambando. Mas ele aprendeu com Davi. E nós vamos aprender com Davi o que Davi falou para Salomão. Que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, né? A Bíblia diz que ele foi o mais sábio do mundo. Então nós vamos ver 7 conselhos de um pai segundo o coração de Deus. Pensa bem, não é você, não sou eu, comedor de feijão, né? Como a gente explica lá em Minas. É alguém que andou com Deus, alguém que escreveu o Salmo, alguém que teve experiência com Deus, de tocar na arca da aliança, de andar, de tocar a sua arca e o demônio sair de Saul. É alguém que ia vencer batalhas e trazer vitórias, porque o Senhor era com ele. Era alguém que as pessoas viram nele uma diferença que Deus também quer ver em nós. E muitas vezes nós vivemos assim. Mas nós vamos ver hoje com esse homem. Vamos fazer esse tempinho com Davi, vamos aprender com ele. A primeira coisa que nós aprendemos, vamos ver aí, o que está escrito ali, o tema, primeiro ponto. Primeiro conselho, qual que é? Não receba. Vamos mais uma vez? Não receba maldições para a sua vida. Olha o que eu coloquei aqui de trás para frente, né? Aí, olha, eis que também contigo está semeio o filho de Gera, benjamita, quer dizer, da tribo de quem? Saul. Então ele era a favor de Davi? Não, era contra, só pela tribo de Baurim, que me lançou a maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu em contato comigo junto ao Jordão, e lhe jurei pelo Senhor, dizendo: não te matarei de espada. Porque ele começou a falar mal de Davi, começou a falar que Deus podia amaldiçoar ele, mas depois ele viu que Davi estava vencendo, ele foi lá e pediu perdão a Davi, e Davi foi falando: não vou te matar. Mas agora ele fala como Salomão: agora, porém, não tenhas por inocente, pois és homem sábio, e bem saberás o que ele há de fazer, farás que as suas servas deixem sepultura com sangue. Olha, irmãos, muita gente ouve uma maldição, e aí fala para si mesmo: aqui na Bolívia é um lugar que a gente ouve
bênção e maldição. E muitos doutores que a gente tem, talvez pela criação, pela falta da palavra de Deus, eles lançam maldições sobre a gente, certa vez. Eles falam assim: não, você não vai ser um bom médico, você não é um bom aluno, você não estuda, você não faz, e sempre está reclamando. São poucos aqueles que falam assim: olha, vocês são bons alunos, olha, vocês saem da sua casa, estão aqui lutando, deixaram sua família, estão lutando, vocês são vencedores. Quantos já deixaram, se já foram embora, vocês continuam? São poucos que falam assim. O problema é quando você ouve essa maldição e você entra e fala: realmente eu sou assim, eu sou um mau aluno. E aí você começa, a sua nota não só baixando, e você não vai aprendendo nada, porque você ouviu que você é um mau aluno. Outras pessoas ouvindo na infância: mas você é um mau filho, você é burro, você não vai ensinar nada para a vida. Outras pessoas ouvindo assim: olha, assim como eu casei com um bebum aí, né? Com um oráculo, você também vai ser a mesma coisa. E a menina vai lá e casa com o mesmo tipo de pessoa, porque ouviu aquela maldição e tomou para ela. Aí você fala: mas pastor, o que a gente deve fazer quando houve uma maldição como essa? Irmão, está escrito ali, olha, Provérbios 26, 2: como um pássaro no seu vaguear, uma dorinha no seu ar, assim a maldição sem causa não encontra força. Pode amaldiçoar, pode falar. É como tem um irmão lá na denominação batista, na história dos batistas, que ele era judeu, e ele então decidiu entregar sua vida para o Senhor, porque os judeus não são salvos, porque só é salvo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí ele ouviu e entregou a sua vida ao Senhor. E seu pai começou a falar mal, falando que você não presta, que você agora vai se deserdar, você não é mais meu filho, você vai ser infeliz na sua vida. Diz que ele foi ouvindo aquilo ali, e ele foi ficando tumulto. E ele saiu de casa com os pés embriagados. Sabe por quê? Ele ouviu tudo que o pai falou, o pai dele falou para ele, o pai carnal falou para ele. Ele ouviu assim: Deus te ama, você é abençoado, você é escolhido para poder abençoar nações, você vai ser um grande instrumento nas minhas mãos. E diz que ele foi e parou assim, e abriu não posso, e veio o guarda e falou para ele assim: o que você está fazendo? Você está vendo? Ele falou: não, é que eu entreguei minha vida ao Senhor, e a melhor coisa é entregar sua vida ao Senhor, o guarda meu. É assim, irmãos. Quando você ouve uma maldição, deixe a você da cruz, deixe que Jesus transforme essa maldição em bênção. Você tem exemplo na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em Números 23, lá, que Balaão, lembra lá do tal Balaão? Lembra da mão de Balaão? Ele foi amaldiçoar Israel, mas ele não amaldiçoava, Deus cometia em bênção, porque assim com aquele que serve ao Senhor. Por que o texto fala maldição sem causa não encontra pouso? Se você não entregou sua vida ao Senhor, maldição pode vir sobre sua vida. Mas se você entregou, pode passar, por favor, que diz zangado. Olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela promessa, pela fé, a promessa do Espírito. Então, olha, como Davi falou ali, o Salomão não recebeu essa maldição. Olha, Salomão, esse homem veio amaldiçoar a mim, mas eu prometi que não ia matar, mas não deixa que seu reino que pode ser amaldiçoado. Ele pode trazer coisas ruins para você, porque o coração dele é assim. E eu gostei dessa frase do Augusto Nicodemos, que ele falou assim: Jesus morreu para tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Seja inteligente. Eu vou contar a história para você entender porque eu coloquei isso. Um irmão contratou uma empregada lá na secretária de Gonçalo também, e aí ela começou a trabalhar com esse irmão, só que ela não fazia nada direito. E a irmã foi e falou assim: olha, não quero mais que você trabalhe comigo, e mandou ele embora. E então ela falou para a irmã assim: então, a partir de hoje, isso falando com uma crente, hein? A partir de hoje, uma não crente falando com uma crente, ninguém vai parar na sua casa, e você vai ser infeliz com todo empregado que vier aqui. Ela foi inteligente? Não. Ela tomou isso para a vida dela, e todo mundo que vinha, o que acontecia? Ela fazia alguma coisa e a pessoa ia embora. Muitas vezes você ouve uma maldição e você fala: isso é para mim.
aprenda com Davi, não receba maldições para a sua vida, amém? Segundo conselho de Davi, olha os pais aí. E antes, olha, pode voltar aí, ó, antes, pai, nunca lance maldição no seu filho, fala, você é burro, você vai conseguir. Pelo contrário, fala com ele. Fala com ele, você vai conseguir, você pode ser melhor do que eu. Eu gosto quando o pastor David ele fala, olha, a geração de pregadores que está vindo vai ser melhor do que a minha, por causa da tecnologia e porque eu estou orando por eles. Ore, para que essa geração que está aqui hoje, é difícil muitas vezes, seria melhor que você, seria uma geração que ore mais, uma geração que busque mais, uma geração que tema mais o Senhor. Ore, lance bênção para ela. Pode passar agora. O segundo conselho, honre aos que te honrem. Está lá em Romanos 12, mas olha o que diz em 1 Reis, capítulo 12, versículo 7, que ele não ali está mais, né? Mas para os filhos de basilares da vida, usa de benevolência, sejam eles entre os que comem a tua mesa, porque assim souberam comigo quando eu fugia por causa do teu irmão de Salão. Olha a diferença, irmãos. Ele fala, olha, honre esse homem, honre ele, honre a sua descendência, cuide dele, vai abençoando essa pessoa, porque essa pessoa fez bem para mim quando o seu irmão era contra mim. Irmãos, isso é uma lei espiritual. Honrar quem nos honra, honrar quem ora por nós, honrar quem cuida de nós, honrar o nosso pai. Olha, aquele pai que não honrou o seu pai antes, dificilmente vai ser honrado pelos seus filhos. Se você não obedece pai e mãe, viu pai, que ainda está vivo, o seu filho também não vai obedecer. E quando você está fazendo uma coisa dele, quando ele está na idade avançada, quando você estiver na idade avançada também, espera que não vai ter a mesma coisa, não, que vai ser a mesma coisa. Deus vai te abençoar se você honrar pai e mãe. Essa que é a riqueza. Se você honrar pai e mãe, vão ser acrescentados seus dias na terra, mas é dia ruim, é dia bom, é dia abençoado. Quando, olha, eu aprendi isso, né? Lá, antes de casar. Se a menina não obedece pai e mãe, nem passa perto da casa dela, sabe por quê? Você não obedece os pais que trouxeram ela à luz. Vai obedecer você que apareceu na vida dela agora? Não é? Então esses pais ensinam os filhos a obedecerem. Porque depois, muitos casamentos terminam por quê? Porque não aprenderam em casa a obedecer, não aprenderam em casa a cuidar, não aprenderam em casa a honrar, o estar junto. Irmãos, eu coloquei aquela foto ali, não sei quantos viram o famoso Facebook. Não sei se é verdade, mas eu já ouvi histórias assim, então eu vou contar essa história. Diz que esse homem que está ali do lado, ele não comprou roupa e nem comprou calçado. E fazia uma refeição só por dia, para poder fazer o seu filho estudar e formar. E quando o filho dele formou, está ali honrando o seu pai. Irmãos, honrar pai e mãe é coisa maravilhosa. Como às vezes eu brinco, né? A minha mãe está lá, minha velhinha, né? Ela está lá, meu sonho é terminar logo. E eu falo, mas se você morrer antes de eu formar, eu vou para casa com você, eu vou brigar com você. Eu falo com ela, eu quero ver. Irmãos, é coisa maravilhosa quando você abençoa a quem tanto te abençoou. Olha, honre os que te honrem. Se você pensar que a pessoa está do seu lado, é amigo, está te honrando, está te abençoando, honre essa pessoa também, convide ela para sair, convide ela para a sua casa, abençoe ela. Olha, vamos comer uma pizza aqui, porque você. Gente, tem gente que você tem que estar junto dele. Tem gente que você tem que estar ali ouvindo. Agora, essa pessoa daquele que está sempre reclamando, olha, desculpa, mas olha muito por ele, fica longe. Porque, olha, pela repetição você vai acabar sendo hipnotizado. Ainda mais que eu escute hipnose de lá. Eu aprendi uma coisa, pela repetição você vai acabar mudando. Eu já sabia isso pela psicologia, agora a hipnose eu vi ainda mais ainda. Pela repetição você vai acabar mudando a sua atitude. E aí a sua consciência vai estar o quê? Autorizada a fazer o errado. Olha, não, nós somos brasileiros, é tão difícil estudar aqui. Aí você olhou, é difícil mesmo, né? Não, a prova está lá para a gente fazer a vida e vai ser difícil, eu não vou passar. Eu falei com o Geião, Cristina, disse
você vai ver, tipo, ninguém nunca passou. Eu falei, vamos para lá, Israel, fazer. Porque eu quero um lugar difícil. Porque ali Deus vai me abençoar. Ali Deus vai mostrar que Ele é Deus. Não é para a gente aparecer, mas é para o Senhor ser glorificado. Então, olha, pode passar. Terceiro conselho de Davi: use sabedoria nos relacionamentos. Ai, irmãos, aí agora pega muita gente, né? Olha o que diz aí. Tu sabes também o que fez Joabe, filho de Zeruia, saber o que fez aos chefes do exército de Israel, a Abre, filho de Né, e a Massa, filho de Jefté, aos quais matou em tempo de paz, derramou o sangue de guerra, manchando com ele os cintos que tinha nos ombros e os sapatos que trazia dos chefes. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permite que suas sangue desça sepultura em paz. Irmão, você que está falando dos valentes de Davi? Esse rapaz aí, esse coronel, esse comandante, Joabe, era um dos valentes de Davi. Mas deu uma louca nele no dia que ele foi, pegou e falou assim: eu vou lá ganhar com esse povo, vou matar. E eu vou brigar e falar, ele matou. E Davi vai falar que ele não vai, fica aqui. Mas ele foi. Tem pessoas que você acha que está indo muito bem, que está a seu favor, mas ele tem vontade própria e ele não está nem com você. E sabe por que Davi mandou ele fazer isso? Porque não era mais uma pessoa de confiança. Irmãos, às vezes nós contamos coisas na nossa vida para pessoas, e aí a gente acha que está tudo bem. E aí ela vai contar para alguém, e você fica chateado, e passa um tempo, perdoei, esqueci, e continua contando de novo. Daqui a pouco ela faz de novo. Irmãos, temos que ter sabedoria. Estava conversando comigo nesses dias lá no Tabor, e ela já foi falando assim, tudo a vida dela, e ela falou: normalmente eu faço isso com as pessoas. Isso é errado. Você chega e se expõe para o outro nas suas dificuldades, nas suas vitórias, nas suas derrotas, e você, como pai, tem que ensinar isso aos seus filhos também. Davi ensinou isso para Salomão. Irmãos, quando você pega lá Provérbios capítulo 1, você vai ver, olha, eu era tempo ali com meu pai me ensinava. Olha que gostoso. Você vê Salomão falando a alegria que ele tinha de ouvir Davi ensinando. E quando Davi ensinava para ele sobre os relacionamentos, eu fico imaginando, irmãos, como que é ouvir de um homem segundo o coração de Deus. Olha, esse aqui você não pode confiar. Toma cuidado com os relacionamentos. Toma cuidado porque você acha que está tudo bem, que está a seu favor. Viu, pais? Às vezes os pais fazem alianças, eles estão ali juntando dinheirinho, e vem uma pessoa que parece ser muito boa, né? E aí você faz uma sociedade, faz uma aliança com ela, e de repente você pega todo aquele dinheiro que você juntou, e aí vai embora. É um carro que vem, né, fiel? É uma casa que vem. Tem que saber com quem você se relaciona. Tem que pedir direção de Deus, irmãos. Até mesmo dentro da igreja, né, pastor? Você acha que está tudo bem, que olha, aquela irmã abençoada, e aí quando você faz um negócio, acabou sua vida. Um diácono lá da nossa igreja, da igreja onde eu converti, né? Perdeu o carro que ele tinha, foi parar na casinha lá. Hoje, graças a Deus, ele recuperou. Porque ele foi ser avalista de um irmão que nunca pagou sua dívida, que quer assinar a dívida. Quem é? A Bíblia fala: se você não pode pagar, você deve emprestar. Se você não pode dar, você deve emprestar. E eu tomo isso também porque se avalista. Só pode ser avalista se você puder dar o dinheiro. Porque senão depois o problema vai vir aonde? No seu nome. Eu já passei por isso, não foi só uma vez não. E agora Deus me guarda, livre desse negócio aí. Até dessa família, né? Quarto conselho. Vamos falar juntos ali? Obedeça. Mais uma vez? Obedeça. Será próspero. Irmãos, eu coloquei. Primeiro você colocar uma foto lá, que estava olhando assim, a nuvem com o cifrão, né? Mas não é essa a possibilidade que a Bíblia fala, é muito mais ampla. Olha o que a Bíblia fala. Isso é Salomão, é o ouvinte de Davi, para que prospere tudo quanto fizeres, e onde quer que fores. Ele estava simplesmente falando que Deus tinha falado com Josué. Olha lá em Josué capítulo 1. Então somente esforço, tem muito bom ânimo,
cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de ser bem-sucedido onde quer que andares. Olha a bênção de Deus aí. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita deles de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto dele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso é a prosperidade que Deus fala. Não é a prosperidade do dinheiro. Ela vem também, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, que às vezes Deus vão perseguir, não é você atrás dela, não, eles vão perseguir aqueles que obedecem. A obediência, ela gera prosperidade. A obediência, ela vai abrir portas para você. Você vê José, aliás, foi pregado aqui semana passada, né, um pregador aí, ó, lá do Brasil, né, o Diácono Zeriel. O José, ainda na prisão, obediente a Deus, e Deus foi elevando José, governador do Egito. Olha o segundo ali, o maior depois de Faraó, porque a obediência vai fazer você prosperar. Já parou para pensar que tem hora que você vê gente entrando num negócio aqui, fazendo uma coisa e não consegue? Aí você vai lá e aí começa a falar, sabe, você vai conseguir, porque eu também consegui. Eu nunca ouço isso. Sempre penso assim, eu vou lá e Deus vai me abençoar, porque Deus falou comigo que vai me abençoar onde quer que eu andar, onde eu pisar a planta dos meus pés. Isso aí tem que ensinar as nossas crianças, ensinar os filhos, porque para que eles possam entender que onde eles chegarem, já estão abençoados. Olha, é muito difícil, tem tantos problemas, eu não sei o que tem, mas eu já sou abençoado, amém, Júlio? Eu já fui abençoado, a hora que eu fui decretada, Deus já me deu a bênção. Eu não tenho que decretar nada, Ele já decretou. Eu não tenho que ficar ali, eu tenho que me humilhar diante do Senhor e seguir, porque Ele vai me abençoar. Eu vou obedecer, eu vou prosperar. Irmãos, eu acho interessante quando Davi fala isso com Salomão, porque muita gente prefere viver na misericórdia do que viver nas bênçãos decorrentes da obediência. Ele prefere falar assim, eu fico igual está lá em Lamentações de Jeremias 3, né? Quero trazer memória para dar esperança. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia, porque aí é bom, misericórdia de Deus. Mas olha, qual a diferença disso aí? Às vezes Deus te abençoa porque Ele abençoa aquele que é branco, negro, aquele que serve ao Senhor, aquele que não serve ao Senhor, aquele que é rico, aquele que é alemão, aquele que é brasileiro, aquele que é boliviano. Abençoa de forma igual, indiferente de raça, de opção sexual, Ele abençoa igual, porque é bênção que Ele derramou sobre o ser humano em si. E aí a pessoa vai falar assim, mas isso é por misericórdia, irmãos. E a misericórdia de Deus é a longanimidade de Deus. Mas eu prefiro ser abençoado pela obediência. Deus abre as portas. Deus derrama, o que Ele fala lá? Ele abre as janelas do céu, derrama bênção e medida. É aquele Deus que me abençoa onde eu estou. É aquele Deus que vai Deuteronômio 28 falando lá um montão de bênçãos. Umas 12 bênçãos lá. E vai falando, vai te abençoar em casa, vai te abençoar no campo, vai te abençoar no trabalho, vai te abençoar onde você for. Por quê? Por causa da obediência. Isso vai caber no crente, só isso, né? Obedecer, né? Já ouviram isso? Já? Então, quer ser próspero? Obedeça a Deus. Olha o quinto conselho de Davi. Creia e viva segundo a promessa de Deus. Vou ler novamente, olha. E para que você confirme a palavra que falou assim, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos aquela promessa de Deus e falamos: amém, Deus abençoou, Deus me deu uma bênção e eu fui abençoado, aleluia! Então agora você deve viver como quem anda na bênção. Olha, a dificuldade está aí, mas eu vou andar na bênção. O problema está aí, mas eu vou andar na bênção, porque Deus já me deu a promessa. Eu não preciso, olha, vou fazer de uma forma mais clara. Deus fala assim: pode ir tranquilo para a Bolívia, que eu vou te abençoar, você vai conseguir estudar, você vai passar.
Você vai terminar, vai formar e vai ser um grande médico. Eu vou te abençoar no seu caminho, amigo. Aí a gente começa a estudar, aí vem o fantástico. Porque isso depois vai dar diploma. Aí cai uma terça parte dos anos que estão estudando medicina, né? Vai todo mundo embora. E aí vai. Aí depois sai e fala assim, o câmbio está de crise. Vai mais uma terça, pai. E aí vai só diminuindo, gente. Vai só diminuindo. Aí você vai falar assim, o quê? Deus tem uma promessa para mim. O quê? Eu vou lutar. Eu vou seguir. Porque quem sabe não vai ser amanhã que Deus vai abrir a porta para mudar o câmbio, né, Deus? Não vai ser amanhã que Deus vai tocar no homem de Deus que vai vir e vai dar uma oferta para mim para eu continuar estudando. Não vai ser amanhã que Deus vai me dar uma paz no coração tamanha que ninguém vai entender. Só eu e Deus. Está o mundo caindo e eu estou lá, aleluia. Eu estou lá glorificando o Senhor. Estou de mineira pouco, né? Eu estou lá glorificando o Senhor. Eu estou lá amando o Senhor. E todo mundo rejeitando o Senhor. O que eu mais falo quando as pessoas vêm para cá, e eu creio que o pastor deve ter isso aí, e já deve ter falado também, é com as pessoas que vêm, não se perca na Bolívia. Se tem no Senhor, não se perca. Mas a pessoa vai ter igreja de vez em quando. Aí se faço então, fica dentro de casa. Se tem um probleminha, não vem. E aí deixa de orar o Senhor em casa. Deixa de ler a palavra de Deus em casa. Se você crê na promessa, você vive de acordo com a promessa. A promessa de Deus é o quê? Guardar os caminhos. A gente tem que andar nos caminhos de Deus. Onde eu vou aprender? É na palavra. Está aqui, olha. Nessa palavra toda destroçada aqui, ó, do durex aqui, ó. É essa palavra. É a gente andar nela. Viver de acordo com a promessa. Quando você vai falar o problema e você vai e fala assim, mas está tão difícil. E o colega do lado vai falar, está difícil mesmo. E você vai falar, está difícil, olha, está mais difícil. Está complicado, não vai dar certo. Você tem uma promessa, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele vai cumprir, viu, pai? Aquele que prometeu que vai abençoar a sua casa, viu, Jair, viu, Júnior, viu, pastor do pastor, que vai abençoar a sua descendência, ele é fiel para cumprir, viu, pai? Viu, mano? Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu para a gente é fiel, ainda que você é infiel, Deus é fiel. E Ele manda a bênção sobre nós. Irmãos, eu fico maravilhado com esse Deus. Eu fico maravilhado com esse Deus que nos ajuda a viver de acordo com a promessa. Não sei quantos viram esse filme que fala lá da fazendeira de Deus, né? E aí ele clama a Deus, Deus manda chuva. E tem aquele outro filme também, né? Desafio Gigante, que conta a história lá dos dois, você lembra? Que falou os dois orando para Deus mandar chuva. Mas só um preparou a terra, o outro. E aí, um andava ali com guarda-chuva se preparado. Porque ele cria que a promessa estava ali. Essa é a diferença. Você vive com a promessa. Eu sou filho de Deus e minha promessa é o céu, aleluia. Então eu vou desviar dos caminhos maus, eu vou desviar do pecado, minha vontade está ali, a carne está ali, mas eu vou desviar porque eu creio na promessa. Irmãos, é a promessa que faz a gente ficar firme. E a promessa de salvação, a promessa de redenção e a promessa que dias melhores virão. Amém? Por isso Davi falou com Salomão, viva, creia em cima da promessa de Deus. O sétimo conselho de Davi, esse Davi é inteligente demais, irmãos. Eu queria conversar com ele, viu? Davi, dá um cadinho de você sabe, né? Pensa de mineiro, né? Vamos tomar um cafezinho aqui, uma broazinha, né? Um bolinho de fubá, sei lá, uma torta de frango. Eu quero ver você falando comigo. Eu quero ter uma conversa com você. Olha, Davi falou, siga os caminhos do Senhor. Guarda as ordenanças do Senhor. Eu vou ter todos juntos, irmãos, porque isso aqui vai ficar gravado no nosso coração. Olha, guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus caminhos, os seus mandamentos, os seus desejos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo que puder e por onde quer que fores. De novo, Deus falando da prosperidade aí. Mas nessa prosperidade de Deus, nessa prosperidade do povo busca não. Nessa mentira não. Ali, né, é muito mais do que finanças. Olha, siga os caminhos do Senhor.
Você está ali diante daqueles caminhos. Eu quis colocar aquelas duas fotos, porque aqui embaixo, eu achei bonitinho aquele balãozinho ali, né? A gente voando, né? Mais perto de Deus. E aquela cruz, e nós estamos naquela cruzilhada ali. Senhor, para onde eu vou? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Se você está afinado com Deus, você vai ter a direção de Deus para mim. Se você ora, se você jejua, se você lê a palavra de Deus, se você anda com os irmãos da igreja, você vai estar afinado com a vontade de Deus. E aí vai ser fácil você seguir o caminho. Irmãos, coisa mais difícil que o pastor da pastor está aqui para me ajudar. É para o pastor guiar o rebanho que não ora. É para o pastor guiar o rebanho que não lê a palavra. É para o pastor guiar gente que está na igreja e que não quer saber nada de Deus. Porque esse aí nunca vai ser bênção na vida de ninguém. E olha, os pais estão aqui. Coisa difícil para o pai guiar um filho que não é obediente. E quando você não é obediente a Deus, quanto mais obediente ao pastor, quanto mais obediente a pai e mãe, mas Deus vai te abençoar se você seguir os caminhos dele. Bom Senhor, está lá, né? Como diz Daniel. E aí o povo está inventando um montão de besteira aí, falando que agora o diabo de Daniel, meu Deus do céu. Ali tem um contexto histórico muito real, que Daniel estava ali em Babilônia e tinha aquelas comidas oferecidas aos ídolos. Daniel olhou, essa comida eu não vou, porque oferecida aos ídolos lá na Babilônia. E eu quero comer legumes, quero comer verdura aí. Não é porque ele era dentista não, viu? É porque ele queria comer ali, porque ele sabia que os outros eram consagrados. Não é porque ele era vegetariano. Não tem gente falar, Daniel era vegetariano, não era isso. É porque Daniel resolveu firmemente não se contaminar, mas iguaria do ele. Está lá no texto de Daniel capítulo 1. Está lá bem claro. Porque ele decidiu seguir os caminhos de quem? De Deus. E Daniel foi aquele que ficou no reinado de Dario, no reinado da Nabucodonosor. Qual foi o nome dele? Agora, ele ficou no reinado de 3 vezes na Babilônia, ajudando ali na direção, sabe por quê? Porque Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias dele. Irmãos, ainda que o nome dele tivesse sido mudado, o caráter de Daniel não foi mudado. Ainda que os nomes dos amigos de Daniel foram mudados, o caráter dele não foi mudado, deles não foi mudado. Você pode ter mudado do Brasil para cá, mas o seu caráter deve ser o mesmo, do cristão fiel, do cristão firme na presença de Deus. E olha, o sétimo e último conselho que nós vamos ver está aqui. Vamos ler todos juntos? Seja um homem segundo o coração de Deus. Olha o que diz no texto. Vamos ler juntos também? Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sempre gosta, pois, e forte como homem. Viu? Vou pedir para a Joana falar para o pastor. Para o Júnior ouvindo da irmã atrás. E a moça fala com Daniel. Fala assim: seja um homem de Deus. Fala só com ele. Fala só com ele. E você fala para mim, tá vendo? Seja um homem de Deus. Você pode ser. Desse jeito vai ser. Seja um homem de Deus. Tem que falar com convicção. Seja um homem de Deus. Seja um homem de Deus. Isso. Gente, você está no congresso, está lá 5 mil pessoas, você não grita também. A gente está aqui porque a gente acha assim, ah não, então eu não vou fazer. É como se tivesse presença de Deus está aqui. Deus está aqui para abençoar. Nós precisamos ser homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, homens que Deus olha para a gente e fala assim: olha, viste meu servo Júnior, fiel no meu caminho, temente a mim, faz tudo que eu mando ele fazer. Por isso a família dele é abençoada, porque eu vou abençoar aquela família, porque eles são obedientes a mim. E eu já disse por ele há muito tempo. E ele estava aí desde a fundação do mundo, e agora é meu. E ninguém taxa, né? Deus que a gente fala. É meu. Seja um homem de Deus. Para as mulheres, seja mulher de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Irmãos, quantas mulheres hoje estão deixando de orar? As mulheres estão achando que é só comprar sapato, né? Comprar roupa. E aí o Senhor me abençoou que aquele sapato daquele de R$300. O Senhor me abençoou que era aquele de 1.000. Aquele que saiu na moda agora, o Senhor está até brilhando. Quando você vai andando na rua, vê um reflexo
e parar de ficar andando no sol, Senhor. Eu quero estar aquele. Tem mais coisa do que isso, né? Tem mais coisa do que isso, irmãos. Aí os homens, hoje ela falando do carro, eu quero ficar como, né? Eu quero aquele carro assim, e quando começa a passar o som do carro, a janela começa a tremer assim, e o povo fala, é o fim do mundo, né? Está chegando. E muito mais do que isso, irmãos, ser um homem segundo o coração de Deus. Olha, Davi é um homem que a gente tem que aprender com ele. Quando Davi ganhou dinheiro, ganhou os despojos de guerra lá, reis trouxeram para ele ofertas, um montão de coisa. Ouro, Davi foi e falou: eu consagro tudo ao Senhor, para a casa do Senhor. Eu quero construir uma grande casa do Senhor. Por isso Salomão foi falando: tá bom, o que está tudo de ouro lá dentro, ouro puro, vou colocar ouro em tudo lá. Eu vou pegar aqueles móveis, vou fazer o melhor investir de ouro. Porque tinha, irmãos, quando você tem um coração de um homem de Deus, as coisas são diferentes. Quando você tem um coração que é segundo o coração de Deus, você já parou para pensar na seriedade dessa palavra? Segundo o coração de Deus, a gente olha assim, segundo o coração de Deus, aquela coisa assim. Irmão, segundo o coração de Deus, afinado com a vontade do seu Criador, afinado com a vontade do seu Pai, do seu sustentador, daquele que é maior que você, daquele que é um Deus pessoal, e não é aquele Deus dos gregos que fica lá trocando de casal, aquelas coisas. Não é. É um Deus incriado, é um Deus imanente, é um Deus permanente, é um Deus suficiente para toda e qualquer situação nossa. É um Deus que quando a gente acha que acabou as coisas, que acabou a nossa situação, e Deus vai e fala assim: olha Deus chegando aí. Aí você vai fazer, quando o Senhor restaurou nossa sorte, nós ficamos com a boca cheia de dente, né? Igual a vida, né? Ficamos como quem sonha, está lá no Salmo 126. E nossa boca se encheu de riso e de alegria, porque eu sou um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Olha, irmão, só para a gente poder terminar. Olha a história como terminou. Nós vimos os 7 conselhos. Olha a história como terminou. Depois Davi dormiu com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. E foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebron. E em Jerusalém reinou 33 anos. Lembrando que Davi era o tipo de Cristo. 33 anos. Jerusalém, quantos anos Jesus viveu? Pois é. É um tipo de Cristo. Olha só o privilégio. Deus é muito didático, porque 40. Lembra 40 anos no deserto, 40 anos de jejum, 40 dias de jejum em oração de Jesus, 40 dias de Elias lá no monte, ali, ó, de Moisés no monte, de Elias também em oração. Olha, Salomão foi e assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino fortificou sobre maneira. Já imaginou? Se seu filho, se sua filha for próximo de Salomão, porque você foi como Davi, como homem segundo o coração de Deus, e quando ela falasse assim, olha, a pessoa estiver conversando na rodinha de adolescente, de jovem, e falando, quando já tiver mais velho, seus filhos ali, e fala assim, olha, eu queria, eles começarem a contar a história assim, vamos contar a história de pessoas, vamos contar a história de pessoas que foram fiéis ao Senhor, que entenderam o Senhor, homens valentes ao Senhor, mulheres valentes ao Senhor. E aí vai, a pessoa começa a falar, eu tenho que contar a história do meu pai, porque o meu pai é um homem segundo o coração do Senhor. Porque eu aprendi com meu pai a orar, eu aprendi com meu pai a buscar a presença de Deus, ele está junto com os irmãos. Meu pai não tinha tempo ruim para poder estar na casa de Deus, não tinha tempo ruim para poder pregar, não tinha tempo ruim para ele poder ofertar, para ajudar, ele estava sempre disposto. É um homem segundo o coração de Deus, e por isso tenho certeza que já está lá no céu. E um dia eu vou encontrar com ele, vocês vão conhecer meu pai. Vão conhecer meu pai para poder conversar com ele pessoalmente. Irmãos, é maravilhoso você saber que você é um homem segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, a minha oração é que esses pais que estão aqui, Senhor, sejam pais segundo o teu coração. Sejam pais de Deus segundo o amor do Senhor. Segundo, Deus,
a Tua palavra, que possa seguir esses conselhos de Davi, e que possa fazer diferença, Deus, onde eles forem, que possa, Deus, ser, Deus, pessoas, homens e mulheres fiéis do Senhor, que os seus filhos e suas filhas possam, Deus, ser ungidos, Deus, pelo Senhor, e que possa, Deus, sobrepassar, Deus, a sabedoria de Salomão, para a glória da Sua mão, Senhor, que possa, Deus, fazer diferença na terra, Deus, e serem conhecidos como homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Ó Deus, nós oramos a Ti, Deus, crendo nesse poder, crendo, meu Deus, nessa poderosa palavra, nessa verdade imensurável, incomensurável, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar nos abençoando, possa estar abençoando a sua vida, para que você possa ser segundo o coração do Senhor. Amém.